este daqui, tá? Relato médio. O ônibus foi para Sete Além? Eu não sei, eu não li ainda, mas vamos ver. O ônibus Sete Além, vamos ver. Os nomes trocados, ok. Oi, Ana, me chamo Fulana, tenho 18 anos, moro e estudo na capital do meu estado, na universidade da cidade. Meu relato pode não ser assustador para quem lê, mas pode ser classificado no mínimo um relato curioso. E para mim foi sim bem esquisito e assustador. Eu saí da aula por volta das 3 da tarde, me despedi dos meus colegas e fui para o ponto de ônibus sozinha. O ponto estava vazio, mas imaginei que era por conta do horário, que não era de pico. Fiquei poucos minutos quando o ônibus, que tinha como rota a universidade ao centro, chegou. Fui a única a subir. Feliz até, porque o ônibus, além de vago, era novo, com ar-condicionado e Wi-Fi. Felicidade de pobre, né? Adoro Wi-Fi no ônibus. Raro, né, de achar, mas... Cumprimentei o motorista e fui me dirigindo à catraca, estranhando o ônibus com umas 3 pessoas só. Ana, sério, esse ônibus, ele é o mais lotado da minha cidade. Praticamente nunca tá vazio, já que ele é o único ônibus que liga o campus com o centro. E muitos alunos fazem integração no centro. Confirmei com o cobrador se esse era mesmo o ônibus universidade. E ele disse que sim. Como o ônibus estava vazio, me sentei atrás, na última cadeira, ficando em frente ao corredor. Peguei o celular e o fone de ouvido na bolsa e, como estava sem cartão de memória, ou seja, sem música, coloquei em uma rádio, encostei a cabeça e fechei os olhos um pouco. Poucos minutos depois, a rádio começou a chiar. Estranhei, mas continuei na mesma posição, mexendo somente no fone, como se tentasse captar o sinal novamente. Mas daí meu celular apagou de vez. Despertei na hora e tentei religá-lo, em vão. Pensei até que ele tinha quebrado, já que a bateria antes estava cheia, cerca de 70%. Quando eu já tinha desistido do celular, olhei para frente e o ônibus, que era novo e bonito, agora parecia velho. O chão, antes novo e limpo, estava cheio de areia. As cadeiras acolchoadas azuis agora eram de plástico, cinzas e com um detalhe de ferro enferrujado. A única coisa que ainda parecia ser do ônibus era o ar-condicionado e o fumê das janelas. Claro que eu fiquei nervosa, mas eu tentava me acalmar pensando, meu cérebro está estressado e tentando me pregar uma peça. Tentei ver se era o mesmo cobrador, mas ele estava com o rosto enterrado em um jornal. Sim, um jornal. Mas o detalhe estranho era a cor de suas mãos. Antes era um cobrador negro. Agora suas mãos pareciam meio amareladas, sabe? Tinha veias bem saltadas também. Os passageiros também tinham mudado de posição e eram tão amarelos quanto as mãos do cobrador. Fui em direção à janela do ônibus, pensando se descia, mas quando vi a vista, já tão conhecida por mim, estranhei mais ainda. A minha cidade é muito quente mesmo. E às 3 da tarde o sol tá de rachar, mas parecia escuro. Era como se tivesse de noite, sabe? Eu tentei associar isso com o fumê do vidro, mas nem aquele fumê daria essa impressão. O ônibus percorria o mesmo caminho de sempre, mas não parecia tanto assim com a minha cidade. Tinha um tom meio sépia, sujo, abandonado. Não tinha carros nas ruas e poucas pessoas, o que não é normal. Fiquei em desespero, eu não sabia o que fazer. Eu não queria descer ali no meio daquele nada, daquele lugar que ao mesmo tempo que era a minha cidade, não era. Meu celular não ligava e nenhum dos passageiros também desceu do ônibus. Na verdade, eles estavam todos quietos. O cobrador não olhou nenhuma vez para minha movimentação, que ia de uma janela para outra no ônibus. Como a rota do ônibus era curta, eu decidi que ficaria no ônibus até ele voltar para a universidade. Mas assim que ele parou em um ponto bem movimentado no centro, abriu as portas, sem ninguém ter puxado a cordinha,
Ali sim eu reconheci a minha cidade. Tudo vívido, com cor, gente, carro. Desci rapidamente, sem nem olhar para dentro do ônibus. Quando desci, analisei o ônibus por fora. E Ana, ele era o mesmo que eu subi, bonito, novo. Eu fiquei meio confusa, sem entender nada. Até que uma senhora que portava um guarda-chuva nas mãos e um pano enrolado na cabeça me perguntou: esse ônibus vai para Sete Além? Eu ainda estava confusa, em choque e fiquei falando palavras desconexas como eu não. Até que ela seguiu até a porta de entrada do ônibus, parecia pedir alguma informação ao motorista e subiu no ônibus. Fiquei depois um pouquinho na parada, raciocinando um pouco sobre o papo de Sete Além e fui para casa de Uber. Vai que eu ia para Sete Além, né? Vai que eu ia parar em Sete Além. Observação. Eu fiquei um tempinho pensando que poderia ter sido um sonho. Ou então uma viajada da cabeça. Mas quando cheguei em casa, olhei para as minhas mãos que estavam sujas de ferrugem. E a minha calça também estava com uns pontos sujos de ferrugem, como se fosse o parafuso do banco. Depois disso, eu concluí que sim, era tudo verdade. Beijos, Ana, que Deus abençoe você e a sua família. Um beijo pra você. Ônibus pra ser... Aqui, eu tô com a camiseta aqui por baixo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, falando nesse assunto. Opa. Estou com a camiseta Segue Além aqui, ó. O ônibus, famoso ônibus que vai pra lá. O duro que o povo lá só vai de busão, né? Consegue de táxi pra Sete Além, de Uber, não vai, né? Motorista particular, não existe lá. É busão mesmo, ferrado ainda. Sete Além é uma beleza. Se você já foi, eu acho que foi. Então, ouve a palavra Sete Além. Que a mulher perguntou se o ônibus estava indo para Sete Além. Gente, eu vou fazer uma vigília num ponto de ônibus, assim, e ficar... Hoje em dia pode ter até trollagem em relação a isso, porque o nome já tá tão assim, né, que agora a gente até duvida se a pessoa tá te zoando mesmo, tá falando verdade. Mas vai saber, né? Coisa esquisita.